Olá, eu sou o Marcelo Saad e vim hoje apresentar esta aula, essa palestra, O Poder da Fé, que é baseada em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé que Transporta Montanhas. Eu agradeço ao Instituto Espírita de Educação pela oportunidade. Antes de mais nada, quero apresentar para vocês a nossa entidade, a Associação Médico Espírita de São Paulo, que já completou mais de 50 anos de existência e desenvolve muitas atividades de ensino, de pesquisa e de assistência, tanto para médicos como para leigos na área da saúde. Vale a pena conhecer nossas publicações, nossos vídeos e outros materiais no site que se apresenta aqui abaixo. Antes também de começarmos, vamos definir o que é fé, porque se nós perguntarmos para várias pessoas, você tem fé? Sempre vai haver a resposta positiva. Mas o que nós queremos dizer com fé? E o que Jesus quis dizer sobre a fé que move montanhas, né? Vou fazer aqui uma diferença entre uma fé com F minúsculo e uma fé com F maiúsculo, como vocês podem ver que está em azul e em vermelho. Essa fé com F minúsculo é a crença e a fé com F maiúsculo é a certeza. Portanto, essa fé com F minúsculo é acreditar com a razão, com a mente. É dizer sim, acredito, a minha mente aceita isso. Porém, a fé com F maiúsculo é acreditar com o coração, com a alma, com o seu íntimo. A fé com F minúsculo, né, traz um conforto ao medo, sendo que a fé com F maiúsculo traz a ausência do medo. Não existe mais medo, a pessoa está vivendo numa outra realidade, numa outra certeza. A fé com F minúsculo tem limites. Chega um ponto em que a pessoa para, né? Os próprios discípulos chegaram a duvidar de Jesus ou dos seus poderes. E a fé com F maiúsculo não tem poderes, é uma entrega incondicional. A fé com F minúsculo, ela é mutável, ela é variável. Hoje eu posso estar com mais fé, ou daqui a 10 anos eu posso estar com menos. Porém, a fé verdadeira, ela é imutável, é permanente. Uma vez atingida, ela não se modifica. A fé, tipo crença, em excesso, ela gera fanatismo, né? Então, ela causa mal quando está em excesso, porque o indivíduo vai se apegar ao dogma da crença, essa parte mental da razão. E a fé verdadeira, com F maiúsculo, em excesso, gera a santidade. Então não existe excesso, não existe limite. É uma iluminação. A fé pequena é uma fé de fora para dentro. A gente aprende. A nossa cultura, nossos pais nos ensinam a acreditar nas coisas, então isso vem de fora para dentro. Sendo que a fé verdadeira, a grande fé, vem de dentro para fora. É uma vivência incontestável e o indivíduo passa a viver naquela realidade. A fé temporal, tipo crença, com F minúsculo, é determinada pela cultura. Como eu falei, a sociedade, os nossos pais e todos aqueles que nos influenciaram. Sendo que a fé verdadeira, profunda, ela é universalmente humana, está presente em todas as culturas, em todos os tempos. E a fé pequena é o mapa. Eu me guio pela fé, por esta fé tipo crença. Eu
posso encontrar um caminho através dessa crença. Porém, a fé tipo certeza, com F maiúsculo, é o local do destino, é o próprio local. Então, quando Jesus se referia à fé que move montanhas, ele estava se referindo a essa fé com F maiúsculo que foi colocada à direita da tela em vermelho. Vamos analisar uma passagem da Bíblia, onde se conta o seguinte: um homem disse a Jesus: Tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai no fogo e na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me esse menino. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou são. Os discípulos perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos analisar o que Jesus quis nos dizer, porque, evidentemente, nenhum de nós vai conseguir transportar uma montanha de um lugar para o outro. Vamos analisar essa passagem e ver o que nós podemos aprender para a nossa vida hoje em dia. Vamos ver esse trecho. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Estava se referindo então aos discípulos que não tinham fé. Estava Jesus dizendo que os seus discípulos não tinham fé. Puxa vida, será que eles não tinham fé? Eles abandonaram tudo para seguir Jesus, presenciaram os seus milagres e ainda assim eram repreendidos por Jesus pela falta de fé? Isso porque Jesus estava se referindo àquela fé com F maiúsculo que eu falei no início, aquela que pode promover coisas extraordinárias, né? Jesus ameaçou o demônio e esse saiu do menino que ficou são. Porém, essa é uma forma figurativa, né? Jesus não ameaçou com violência, ameaçou com a sua autoridade, se impôs através da sua autoridade, da sua autenticidade. Porque a fé é sempre calma, permite a paciência, que sabe esperar, porque tem a certeza de chegar ao objetivo. A calma na luta é sinal de força e de confiança, e não de fraqueza. Quando temos fé, podemos nos colocar diante de uma situação e agir como se fosse um rochedo que não se move com o mar. Então, esta passividade de aguentar uma situação é um sinal de força, não de fraqueza. E os discípulos perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? É importante não confundir a fé com a presunção. A fé precisa ser um humilde instrumento da vontade divina. Nós vamos realizar aquilo que nós pudermos enquanto instrumentos de Deus. Porém, a presunção é o orgulho que leva à decepção. É o indivíduo se frustrar porque não consegue realizar as coisas e porque não se identifica como um mero instrumento de uma forma humilde. Eles aqui, então, acharam que deveriam ter conseguido, afinal de contas, eles eram os escolhidos, né? Então havia um pouco de presunção aqui. E Jesus respondeu: Por causa da vossa incredulidade.
né? Incredulidade, falta de fé, mas não daquela fé crença, porque os discípulos tinham aquela fé mental da crença, mas eles não tinham aquela fé verdadeira e sólida. Então, uma fé vacilante resulta em incerteza e hesitação, e a pessoa não acredita que possa vencer. Preconceitos, interesse material, egoísmo, cegueira do fanatismo e paixões orgulhosas barram o caminho da fé, servem como um obstáculo para que aquela força não possa se manifestar plenamente. E em seguida Jesus diz: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? O grão de mostarda é uma sementinha pequena, menor que a cabeça de um alfinete, então ele estava dizendo uma fé pequenininha, um tiquinho de fé, sempre se referindo àquela fé com F maiúsculo que eu citei, aquela do coração, da alma, da certeza, né? Essa fé é a confiança na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. A fé dá uma lucidez que permite antever a meta e os meios de chegar até lá. Então, em muitos casos, o indivíduo, com esse grau de fé, já está vivendo numa outra realidade. Era o caso dos mártires, dos santos que se entregavam à morte, porque eles já estavam vivendo numa outra realidade. Para eles, nada mais importava, era só aquilo que eles tinham certeza no seu coração. Jesus disse que nós diríamos a essa montanha: transporta-te daí para ali, né? Jesus, evidentemente, não está falando das montanhas físicas, geográficas. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. A fé robusta dá perseverança, energia e recursos que fazem se vençam os obstáculos, até nas grandes coisas. Essa é aquilo que nós normalmente chamamos de força de vontade, poder do positivismo, todas essas coisas que nós às vezes falamos só da boca para fora, mas que tem um poder real que nós ainda não conseguimos explorar direito. Jesus disse: e nada vos seria impossível, né? Nada vos seria impossível, porque com fé, com a vontade, com firmeza de pensamento, nós podemos atuar sobre o fluido universal, modificando-lhe as qualidades e lhes dando uma impulsão. Então, nós podemos mesmo mudar a realidade através do nosso pensamento. Com foco, com certeza, existe mobilização desses fluidos e alteração das suas qualidades. Isso transforma, de fato, a realidade. Vejamos esta segunda passagem do Evangelho. Na estrada, Jesus teve fome e, vendo uma figueira, encaminhou-se para ela, mas só achou folhas, pois não era tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus disse: Tende fé em Deus. Qualquer pessoa que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Novamente, vamos interpretar essa passagem com
ensinamentos que possam ser aplicados no nosso dia a dia e que façam parte também do nosso universo físico, porque aqui está se falando de coisas que desafiam até as leis da física. Vamos entender direito. Então Jesus só achou folhas secas, pois não era tempo de figos. Então Jesus está falando figurativamente dos homens deliberadamente inúteis, que não põem em ação os seus recursos, os que aparentam propensão para o bem, mas nada de bom produzem, os que, tendo meios de ser úteis, não o são, não dando frutos. Então, essa figueira está representando as pessoas que teriam recursos, que teriam tempo, que teriam todo o potencial, até têm uma certa boa intenção, mas não desenvolvem todo o seu potencial, não usam a sua vontade para mudar uma realidade e, portanto, são estéreis, não produzem frutos, não deixam nada de diferente para a humanidade. Jesus disse então a essa figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Né? Quer dizer, nunca mais você dê frutos, figueira. Vamos lembrar que os médiums são árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual aos seus irmãos. Se, porém, eles desviam esta preciosa faculdade do seu nobre objetivo, são como a figueira estéril. A mediunidade todos nós temos, mas essa mediunidade ostensiva de produzir uma mensagem, ser um veículo de comunicação, acontece em poucas pessoas. E essas têm uma obrigação de usar esse dom em favor da humanidade. Se o desvio da nobreza dessa capacidade acontece, eventualmente até essa mediunidade pode ser tirada dessa pessoa, até para que ela não faça mal para os outros, né? Então é um fruto podre, vamos dizer assim, um fruto venenoso e que acaba sendo amaldiçoado por Jesus e que ninguém coma esse fruto que não presta para nutrir. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Nós lembramos que a fé cega aceita tudo sem verificação. Aquela fé cega e obediente, mesmo se chocando com outras evidências, podendo desmoronar. Produz muitos incrédulos, porque exige abdicação do raciocínio e tapar os ouvidos. Esta fé fanática que ignora a realidade e que não está sujeita à argumentação, mesmo diante de provas mais contundentes, esta fé é um desvio de caminho. Ela é uma fé cega, onde o indivíduo vai andando naquela estrada achando que aquela estrada é a certa e que não existe qualquer outra, né? É mesmo que placas digam que aquela estrada não vai levar para lugar algum. Desse jeito é que esses indivíduos, mesmo secando até a raiz, eles ignoram tudo que está à sua volta e continuam firmes naquela fé, naquela crença. Esta fé, então, é negativa e serve como descaminho. E Jesus disse: tende fé em Deus, né? Porque a fé se adquire nas verdades espirituais básicas, não em uma crença particular. Essas verdades espirituais estão dentro de nós, é a nossa voz interior, é a nossa propensão à elevação.
E a crença é só um caminho, é um meio para nós manifestarmos isso e não aquilo que vai nos dar a verdadeira fé. A fé religiosa é crença em dogmas de uma religião. E cada religião acha ter a posse da verdade. Então, quando Jesus disse tende fé em Deus, ele está se referindo a essas verdades espirituais básicas, profundas, a nossa dimensão espiritual interior, a nossa voz mestre que nos convida a um estado mais elevado. E aquele que não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo se fará daquele jeito que ele diz, né? Aí sim, é algo que é construído pela fé raciocinada. Essa fé básica interior que brota dentro de nós, ela precisa ser cultivada, adubada, alimentada pelo raciocínio, pela contestação, pelo exercício, né? Essa fé, então, raciocinada se baseia na verdade, observa os fatos e não teme o progresso do conhecimento, porque dá humildade para o indivíduo mudar de hábitos, se ele verificar que aquele pensamento que ele acreditava ser verdadeiro não o é, ele pode então mudar, porque ele está disposto, ele tem flexibilidade, se for preciso. Essa fé raciocinada é inabalável, porque pode encarar de frente a razão, os fatos, os fenômenos que se apresentam, as leis da física. Essa fé não é bloqueada por nenhuma instância mundana. Ela persiste e esse é o que Jesus disse de não duvidar no seu coração. Agora vem duas instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de uma leitura e de uma interpretação do trecho evangélico, vem ali mensagens mediúnicas obtidas naquela época de Kardec. Então, esse espírito José, que se identificou como um espírito protetor, ele traz essa instrução. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Nós precisamos exercer, colocar em função, manifestar a nossa vontade, a nossa fé no mundo, para que ela aconteça de fato e seja algo útil e que exista nesse universo. A fé desperta os instintos nobres que dirigem o homem para o bem. Essa nossa voz interior, essa compreensão de que nós fazemos parte de um todo, tudo isso deriva dessa fé interior e nós temos essa tendência e assim nós nos dirigimos para o bem. Levantai esse edifício da fé sobre alicerces inabaláveis pela dúvida. Esta é a fé raciocinada. Precisamos ver onde nós vamos montar o nosso edifício, conhecer o terreno, raciocinar bastante e ali construir este edifício da fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos infiéis. Quando nós temos essa certeza no nosso coração, essa fé verdadeira, aquela com F maiúsculo, a gente, só de estarmos presentes, já começamos a influenciar positivamente as outras pessoas. Outros se baseiam na nossa atitude para mudar. E até mesmo um incrédulo pode verificar que nós estamos vivendo
numa realidade muito sólida e até sensibilizar essas pessoas. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutires nos homens. Através da exemplificação, nós vamos estar sempre transmitindo essa força, essa mensagem para outras pessoas. E assim estaremos multiplicando tudo aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Não admitais a fé cega. Crede em Deus, sabendo por que acreditais. Então, a gente vai acreditar em Deus a partir do momento em que, de dentro para fora, eu entender que Deus é uma necessidade e eu não consigo contestar a sua existência. Não vou acreditar em Deus porque alguém me disse para acreditar. Essa é a fé cega. Aquela espiritualidade interior é a que nos mostra a natureza de Deus e aí isso fica inabalável. E uma outra mensagem psicografada, que se identificou apenas por um espírito protetor, traz essa instrução. A fé é a consciência das faculdades imensas latentes no nosso íntimo. Através da fé, então, a gente vai saber os nossos limites e os nossos potenciais. Vamos nos conhecer melhor, vamos saber do que somos capazes de realizar. O magnetismo é uma das provas do poder da fé posta em ação. Aqui, por magnetismo, ele está se referindo à transferência de fluidos vitais e outros fenômenos fluídicos que eram chamados naquela época de magnetização. Né? E ele está dizendo que então veja como é possível, através da fé, através da vontade, mobilizar esses fluidos e criar efeitos até no nosso mundo físico. É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos qualificados como milagres. Né? Quem impulsiona esses fluidos, quem consegue mudar a realidade é o nosso pensamento. E quando esse pensamento está focalizado de uma forma sem obstáculos, através da nossa fé sólida, produz até isso que é chamado de milagres. Os apóstolos mostraram pelos milagres o que podemos realizar. No livro da Bíblia, os Atos dos Apóstolos, nós temos lá muitos milagres que foram feitos pelos apóstolos, que eram pessoas comuns, como eu e você, mas que foram tocados por uma fé inabalável e começaram então a produzir efeitos que se achava impossível. Né? Milagres são efeitos naturais que ainda se tornarão compreensíveis. Então, dentro do Espiritismo, a gente diz que não existem milagres, existem esses fenômenos que fazem parte de uma natureza que nós ainda não conseguimos acessar. E ele faz uma diferenciação entre a fé humana, que é baseada nas necessidades terrenas, e na fé divina, que se refere às aspirações celestiais. Quando a gente só foca nas necessidades terrenas, nós muitas vezes nos frustramos, porque não vemos uma correspondência daquilo que nós desejamos. Porém, se nós apenas aspirarmos à evolução, o conhecimento e a pureza, nós estamos diante dessa fé divina, né? Que é
a verdadeira fé, aquela que sim sempre é correspondida. Eu agradeço pela atenção. Essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Espero estar com vocês em outras oportunidades. Esse link que está aqui, mostrado na tela, é um modo de nós continuarmos em contato. Obrigado e até logo.